Em um momento que impactou o Brasil inteiro, Silvio Santos, o maior comunicador da nossa televisão, fez uma declaração sobre a Igreja Universal que deixou todos em lágrimas. Esta história revela o lado mais humano e espiritual do homem por trás do famoso baú da felicidade. Inscreva-se agora em nosso canal e compartilhe nos comentários de qual estado você nos acompanha. A relação entre Silvio Santos e a religião sempre foi discreta, mas o que ele revelou naquele dia não apenas emocionou os presentes, mas transformou a visão de milhões de brasileiros sobre fé, tolerância e respeito. Acompanhe-me e descubra esta história completa que nos ensina valores essenciais para tempos tão divididos. O sol ainda não havia despontado no horizonte quando o senhor Abravanel abriu os olhos naquela manhã de domingo. Aos 87 anos, mantinha o hábito de acordar cedo, resquício dos tempos em que precisava estar de pé antes do amanhecer para garantir o sustento. Deitado na cama espaçosa de sua mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo, contemplava o teto enquanto os primeiros raios de luz invadiam o quarto através das frestas da cortina. Mais um domingo, pensou consigo mesmo, sentindo aquela familiar mistura de ansiedade e alegria que o acompanhava há mais de 6 décadas toda vez que precisava se apresentar diante das câmeras. Ao seu lado, Iris ainda dormia tranquilamente. Observou o rosto sereno da esposa, com quem dividia a vida desde 1978, e sentiu uma onda de gratidão percorrer seu corpo. Ela havia sido seu porto seguro durante todos esses anos, mesmo com as diferenças religiosas que, longe de os separarem, enriqueciam a convivência familiar. Levantou-se sem fazer barulho e dirigiu-se à janela. Afastou a cortina e contemplou o jardim impecavelmente cuidado. A cidade ainda despertava vagarosamente. Em poucas horas, milhões de brasileiros ligariam suas televisões para assistir ao seu programa dominical, uma tradição que atravessava gerações. Como o tempo passa rápido, murmurou para si mesmo, recordando-se do menino que vendia produtos nas ruas do Rio de Janeiro, o jovem que se tornou camelô, depois locutor de rádio e, finalmente, o apresentador e empresário que conquistou o Brasil. Enquanto se preparava para o café da manhã, lembrou-se da oração em hebraico que seu pai, Alberto Abravanel, lhe ensinara na infância. Mesmo sem ser um judeu ortodoxo, mantinha viva essa conexão com suas raízes, repetindo diariamente as preces que o conectavam à sua ancestralidade. Seus pais, judeus sefarditas, originários da Grécia e da Turquia, haviam imigrado para o Brasil em busca de uma vida melhor, trazendo consigo não apenas a bagagem física, mas um rico legado cultural e religioso. Na cozinha, encontrou sua filha Patrícia, que havia dormido na mansão com os netos na noite anterior. Ela era agora quem comandava boa parte de seus negócios e seguia seus passos na televisão. "Bom dia, pai!" cumprimentou ela com um beijo carinhoso na testa. "Dormiu bem?" "Como um anjo, filha", respondeu com seu característico sorriso largo. "Sonhei com o seu avô Alberto. Parecia tão real, como se ele estivesse aqui comigo, contando histórias de Salônica." Patrícia sorriu ternamente. Conhecia bem as histórias do avô que nunca chegou a conhecer, mas que vivia através das memórias compartilhadas pelo pai. "Sabe, pai, ontem estive estudando mais sobre nossas origens. A família Abravanel tem uma história incrível na Península Ibérica antes da diáspora. É fascinante pensar que temos essa conexão com tantos séculos de história." Senhor assentiu pensativo enquanto tomava seu café preto. "A história está no nosso sangue, filha. É importante nunca esquecer de onde viemos. Foi isso que me deu força nos momentos difíceis." Patrícia observou o pai com admiração. Apesar de ela e suas irmãs terem seguido o caminho evangélico da mãe, Iris sempre respeitaram profundamente a fé judaica do patriarca.
Era uma família onde diferentes crenças coexistiam harmoniosamente, unidas pelo amor e respeito mútuo. Hoje vai ser um programa especial, não é? Perguntou ela, servindo-se de uma fatia de pão integral. Sim, estou ansioso para receber aquele grupo de crianças da AACD. Você sabe como adoro estar com elas, respondeu com os olhos brilhando de entusiasmo. O Teleton deste ano será ainda maior. A menção ao Teleton, evento beneficente anual que organizava para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente, trouxe um sorriso ainda maior ao seu rosto. Ao longo dos anos, essa iniciativa havia se tornado uma de suas maiores paixões, refletindo seu compromisso com causas sociais. Enquanto terminavam o café da manhã, o motorista já aguardava para levá-los aos estúdios do SBT no complexo Anhanguera. A rotina de domingo era sempre a mesma há décadas. Levantar cedo, tomar café com a família, ir para o estúdio, gravar o programa e finalmente almoçar com todos reunidos. No trajeto até o estúdio, observava pela janela do carro a cidade que o acolhera. São Paulo havia mudado tanto desde que chegara ali, ainda jovem, com sonhos maiores que suas possibilidades. Lembrou-se de quando vendia canetas nas ruas do Rio, depois de quando começou no rádio e finalmente de sua estreia na televisão. Quem diria que aquele menino pobre da Lapa chegaria tão longe? Pensava, enquanto o carro percorria as avenidas ainda tranquilas do domingo pela manhã. Ao chegarem ao estúdio, foi recebido com o carinho habitual de toda a equipe. Camareiras, maquiadores, diretores, produtores, todos o tratavam não apenas como patrão, mas como uma figura quase familiar. Muitos trabalhavam com ele há décadas, acompanhando sua trajetória de perto. Na sala de maquiagem, enquanto preparavam-no para o programa, conversava animadamente com Roque, seu assistente pessoal, há mais de 40 anos. Roque, você se lembra daquela vez em que visitamos o Templo de Salomão a convite do bispo Edir? Como poderia esquecer, patrão? Respondeu Roque com um sorriso. O senhor ficou impressionado com a grandiosidade do lugar. É verdade, concordou, recordando-se da visita ao imponente templo da Igreja Universal em 2015. Mesmo sendo de religiões diferentes, sempre tive um grande respeito pelo trabalho dele. É impressionante como pessoas de fés distintas podem se admirar mutuamente. A visita ao Templo de Salomão havia sido um momento significativo para ele. Como judeu, sentia-se conectado à simbologia do local, uma réplica aumentada do templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém. Embora mantivesse firme sua fé judaica, sempre demonstrou abertura para conhecer e respeitar outras religiões, especialmente considerando que sua esposa e filhas eram evangélicas. O Senhor sempre disse que o importante é o respeito, não é mesmo? Comentou Roque, ajeitando-lhe o microfone de lapela. Exatamente, exclamou com seu característico entusiasmo. O respeito é a base de tudo. Minha casa é um exemplo disso. Sou o único judeu lá. Todos os outros são evangélicos, mas nos amamos e respeitamos profundamente. Após a maquiagem, dirigiu-se ao camarim para os últimos preparativos antes do programa. Ali, como fazia todas as semanas, tirou alguns minutos para si mesmo. Era um momento quase sagrado em sua rotina dominical. Fechou os olhos e, em silêncio, recitou uma antiga oração judaica que seu pai lhe ensinara, agradecendo por mais um dia, pela saúde, pela família e pela oportunidade de trazer alegria a tantas pessoas. Enquanto se preparava para entrar no estúdio, pensava na longa jornada que o trouxera até ali. Do menino senhor Abravanel ao Silvio Santos, que o Brasil conhecia e amava, muitos desafios haviam sido superados. Lembrou-se do tempo em que serviu como paraquedista no Exército, de quando comprou o Baú da Felicidade de Manuel de Nóbrega em 1958, da criação do SBT em 1981,
e até mesmo da tentativa de candidatura à presidência em 1989. Cada passo dessa trajetória estava impregnado não apenas de trabalho duro e perseverança, mas também de uma fé inabalável. Mesmo não sendo um judeu ortodoxo, carregava consigo os valores e ensinamentos dessa tradição milenar. A importância da família, da educação, da caridade e do trabalho honesto. Ao ouvir o sinal que indicava o início do programa, respirou fundo e sentiu aquele familiar frio na barriga, a mesma sensação que experimentava desde a primeira vez que entrou em um estúdio. Era o nervosismo bom, aquele que o mantinha alerta e presente. Caminhou pelo corredor que levava ao palco, ouvindo a plateia, que já o ovacionava antes mesmo de sua entrada. O coro de "Silvio Santos vem aí, olê, olê, olá", ecoava pelo estúdio. Parou por um momento, ajeitou a gravata e, com um sorriso largo no rosto, preparou-se para mais um domingo de alegria e entretenimento. Quando as portas do estúdio se abriram e ele deu os primeiros passos em direção ao palco, a plateia explodiu em aplausos. Ali estava ele, aos 87 anos, ainda capaz de despertar tanta alegria e admiração. Não era apenas um apresentador entrando em cena. Era um pedaço da história do Brasil se materializando diante dos olhos de milhões de pessoas. E mais um domingo se inicia, pensou, enquanto abria os braços para receber o carinho do público que tanto amava. O programa daquela tarde de domingo transcorria com a mesma energia contagiante de sempre. Silvio Santos, como era conhecido por todo o Brasil, conduzia as atrações com o carisma que o transformara em um dos maiores comunicadores do país. O auditório, repleto de fãs de todas as idades, respondia com entusiasmo a cada pergunta, a cada brincadeira, a cada "quem quer dinheiro". No intervalo entre os quadros, enquanto a equipe preparava o palco para o próximo segmento, ele se aproximou de um grupo de crianças da AACD que participaria de uma homenagem especial. Entre elas, uma menina de aproximadamente 10 anos, em sua cadeira de rodas, chamou sua atenção pela expressão radiante. "Qual é o seu nome, mocinha?" perguntou, abaixando-se para ficar à altura da criança. "Sofia, senhor Silvio", respondeu ela, com os olhos brilhando de emoção. "Sofia, que nome lindo! Sabe o que significa?" A menina fez que não com a cabeça, curiosa. "Significa sabedoria", explicou com um sorriso gentil. "E você sabe de onde vem esse nome?" Sofia novamente negou com a cabeça. "Vem do grego Sofia. Na cultura judaica, a sabedoria é um dos maiores valores. Meus pais sempre me ensinaram que estudar e buscar conhecimento é uma forma de honrar a Deus." A menina sorriu, encantada com a explicação. Por um momento, Silvio se viu transportado para sua própria infância, para as tardes em que seu pai Alberto sentava-se com ele e seus irmãos para contar histórias da Torá, transmitindo os valores e tradições que haviam atravessado gerações da família Abravanel. "O senhor sempre foi judeu?" perguntou Sofia com a inocência característica das crianças. Silvio sorriu com a pergunta direta. "Sim, nasci em uma família judaica e sempre mantive minha fé. Mas sabe, Sofia, minha esposa e minhas filhas são evangélicas. Em nossa casa respeitamos as crenças uns dos outros. O mais importante é o amor e o respeito, não acha?" A menina assentiu, compreendendo a simplicidade profunda daquela lição. O diretor sinalizou que faltavam apenas 2 minutos para voltarem ao ar. Silvio se despediu de Sofia com um beijo na testa e retornou ao seu lugar no palco. Enquanto as câmeras se preparavam, refletia sobre a conversa que acabara de ter. Aquela simples pergunta infantil havia tocado em algo profundo. Sua jornada espiritual sempre fora marcada pela fidelidade às raízes judaicas, mesmo quando não seguia todos os preceitos ortodoxos.
A religião, para ele, estava mais relacionada a valores e princípios de vida do que a rituais rigorosos. Era sobre honestidade, trabalho árduo, família e solidariedade, valores que procurava aplicar tanto em sua vida pessoal quanto em seus negócios. Lembrou-se de uma conversa que tivera anos antes com o bispo Edir Macedo, durante sua visita ao Templo de Salomão. Apesar das diferenças teológicas, ambos haviam encontrado pontos em comum em seus valores fundamentais: a importância da família, da fé e do trabalho honesto. Estamos no ar em 5, 4, 3, 2, anunciou o diretor, interrompendo seus pensamentos. As câmeras voltaram a funcionar e Silvio, instantaneamente, retomou sua persona pública com o sorriso característico e a energia inabalável. Mas, por dentro, continuava refletindo sobre como sua fé o havia moldado ao longo dos anos. Após o programa, já no carro voltando para casa, comentou com Patrícia sobre a conversa com a pequena Sofia. É incrível como as crianças nos fazem refletir com perguntas simples, não é, filha? O que houve, pai? Perguntou ela, curiosa. Uma das crianças da AACD me perguntou se eu sempre fui judeu. Fiquei pensando em como minha fé moldou quem eu sou, mesmo que eu não seja o judeu mais ortodoxo do mundo. Patrícia sorriu, compreensiva. Cada um vive sua fé à sua maneira, pai. O importante são os valores que carregamos no coração, e o Senhor sempre nos ensinou os valores mais importantes: honestidade, trabalho, respeito ao próximo. É verdade, concordou ele pensativo. Sabe, às vezes penso que, apesar de você e suas irmãs terem seguido o caminho evangélico com sua mãe, vocês carregam muito dos valores que aprendi com meus pais. No fundo, há mais semelhanças do que diferenças entre nossas crenças. O carro entrou pelos portões da mansão no Morumbi. Lá dentro, o almoço de domingo já estava sendo preparado. Era uma tradição familiar. Após o programa, todos se reuniam para uma grande refeição. Filhas, genros, netos, a casa se enchia de vozes e risadas. Iris o recebeu na porta com um beijo carinhoso. Como foi o programa hoje? Perguntou ela, ajudando-o a tirar o paletó. Maravilhoso como sempre, querida. Tivemos aquelas crianças da AACD. Você precisava ver os rostinhos delas, tão felizes por estarem lá. Enquanto caminhavam para a sala, onde o resto da família já se reunia, Silvio notou a Bíblia aberta sobre a mesa de centro. Iris havia estado lendo, como fazia todas as manhãs de domingo. Estive lendo Provérbios hoje, comentou ela, percebendo seu olhar. Há tanta sabedoria ali que serve para todos, independentemente da religião. Silvio sorriu concordando. Apesar de manter-se fiel ao judaísmo, sempre respeitou a fé evangélica de sua esposa e filhas. Às vezes, a pedido de Patrícia, acompanhava-as em algum culto especial, assim como elas ocasionalmente o acompanhavam à sinagoga em datas significativas do calendário judaico. O almoço foi servido e todos se sentaram à grande mesa. Antes de começarem, como era tradição na família, Iris propôs uma oração de agradecimento. Todos deram as mãos, inclusive Silvio, que respeitosamente abaixou a cabeça enquanto a esposa agradecia pela comida, pela família reunida e pela saúde de todos. Após a oração cristã, Silvio, em voz baixa, recitou o Abrachá, a tradicional bênção judaica, antes das refeições. Era assim que funcionava na família Abravanel. Diferentes expressões de fé convivendo harmoniosamente, unidas pelo respeito e pelo amor. Durante o almoço, a conversa fluía animadamente entre assuntos diversos. O programa daquele dia, as atividades escolares dos netos, os planos para o feriado que se aproximava. Em determinado momento, a conversa voltou-se para o tema da religião, quando um dos netos mais velhos, Pedro, de 16 anos, mencionou um projeto escolar sobre diversidade religiosa. Vovô, estou fazendo um trabalho sobre religiões do mundo. Posso entrevistá-lo sobre o judaísmo? Perguntou o rapaz entusiasmado. Claro, meu filho.
respondeu Silvio com um sorriso afetuoso. Mas devo avisar que não sou o judeu mais ortodoxo que você poderia entrevistar. Isso é ainda melhor, exclamou Pedro. Quero entender como as pessoas vivem suas religiões no dia a dia, não apenas o aspecto teórico. A conversa evoluiu para uma discussão familiar sobre como cada um experimentava sua própria fé. Era fascinante observar como, em uma mesma família, coexistiam diferentes perspectivas religiosas, todas respeitadas e valorizadas. O que você acha que é o mais importante na religião, vovô? Perguntou Pedro, já começando sua entrevista improvisada. Silvio pensou por alguns instantes antes de responder. Para mim, Pedro, o mais importante em qualquer religião são os valores que ela nos ensina. No judaísmo, aprendi sobre a importância da família, da educação, da caridade, o que chamamos de tzedakah e do trabalho honesto. Esses princípios guiaram toda a minha vida. E a fé em Deus? Inquiriu o neto. A fé em Deus é o alicerce de tudo, respondeu Silvio com convicção. No judaísmo, acreditamos em um Deus único, criador de tudo. Essa crença molda nossa visão do mundo e nossas responsabilidades nele. Iris, que ouvia atentamente, acrescentou. É interessante como, apesar das diferenças nas formas de expressão, tanto o judaísmo quanto o cristianismo compartilham valores fundamentais: o amor ao próximo, a importância da família, a honestidade, a generosidade. Exatamente, concordou Silvio, olhando carinhosamente para a esposa. É por isso que nossa família funciona tão bem, mesmo com diferentes crenças. No fundo, estamos todos buscando viver de acordo com princípios semelhantes. Pedro anotava tudo com interesse, impressionado com a sabedoria dos avós. Após o almoço, enquanto alguns familiares descansavam e outros assistiam a um jogo de futebol na TV, Silvio retirou-se para seu escritório. Era um cômodo acolhedor, com paredes revestidas de madeira escura e prateleiras repletas de livros, fotografias de família e algumas relíquias pessoais. Ali estava seu refúgio, onde costumava passar algumas horas aos domingos, seja lendo, seja simplesmente refletindo sobre a vida. Sentou-se em sua poltrona favorita e pegou um livro antigo da estante, uma edição em hebraico dos Salmos que pertencera a seu pai. As páginas já estavam amareladas pelo tempo, mas o texto permanecia vibrante em sua memória. Abriu em um dos salmos favoritos de seu pai, o Salmo 133, que fala sobre a beleza da união fraterna. Enquanto lia as palavras familiares, refletia sobre sua própria família, um mosaico de crenças unidas pelo amor e pelo respeito mútuo. Era uma demonstração viva de como pessoas de diferentes fés podiam não apenas coexistir pacificamente, mas enriquecer-se mutuamente através dessas diferenças. Lembrou-se de uma conversa que tivera anos antes com um rabino amigo, quando questionado sobre como lidava com o fato de sua esposa e filhas serem evangélicas. Sabe, rabino, dissera ele na ocasião, acredito que Deus é grande demais para caber em uma única definição ou religião. Cada um encontra seu caminho até ele. O importante é que esse caminho seja percorrido com amor, respeito e honestidade. O rabino sorrira e respondera: isso soa como sabedoria, Senhor. E a sabedoria, como você bem sabe, é um dos maiores valores do nosso povo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Patrícia. Pai, estou indo para a igreja. Há um culto especial hoje à noite. Gostaria de vir conosco? Silvio sorriu para a filha. Ocasionalmente acompanhava a família a eventos religiosos especiais, assim como eles o acompanhavam em celebrações judaicas importantes. Hoje não, filha. Estou um pouco cansado depois do programa, mas agradeço o convite. Patrícia assentiu compreensivamente. Entendo, pai. Descanse bem. Fez uma pausa e acrescentou: sabe, o pastor vai falar hoje sobre as raízes judaicas do cristianismo. Acho que você gostaria.
Tenho certeza que sim, respondeu com um sorriso. Talvez na próxima vez. Depois que Patrícia saiu, Silvio voltou sua atenção ao livro de Salmos. As palavras antigas ecoavam em sua mente, conectando-o com gerações de seus antepassados que haviam encontrado conforto e orientação naquelas mesmas passagens. Era assim que vivia sua espiritualidade, não através de rituais rígidos ou dogmas inflexíveis, mas através de uma conexão profunda com a sabedoria ancestral, adaptada às realidades da vida moderna. Sua fé era como um rio que fluía através das gerações, por vezes mudando de curso, mas sempre mantendo sua essência. À medida que a tarde avançava e o sol começava a se pôr, lançando longas sombras douradas através das janelas do escritório, Silvio fechou o livro de Salmos e o recolocou cuidadosamente na estante. Levantou-se, esticou as pernas e caminhou até a janela para contemplar o jardim. A vida havia sido generosa com ele. De um menino pobre da Lapa, no Rio de Janeiro, tornara-se um dos homens mais bem-sucedidos e amados do Brasil. Tinha uma família unida, uma carreira brilhante e a admiração de milhões de pessoas. E tudo isso, acreditava firmemente, não era fruto apenas de seu trabalho duro e perseverança, mas também de uma fé que o guiara através dos altos e baixos da vida. Tudo isso, pensou consigo mesmo, é uma bênção. E as bênçãos, como meu pai sempre dizia, vêm com responsabilidades. Era por isso que, ao longo dos anos, havia se dedicado a diversas causas sociais, especialmente aquelas voltadas para crianças com deficiência. O Teleton, evento beneficente anual que organizava para arrecadar fundos para a AACD, era apenas uma expressão desse compromisso. A filantropia, para ele, não era apenas uma obrigação social, mas uma expressão prática de sua fé. No judaísmo, a caridade, tzedakah, não é vista como um ato de bondade opcional, mas como um dever de justiça. E era assim que Silvio encarava sua responsabilidade de retribuir as bênçãos que recebera ao longo da vida. Enquanto observava o crepúsculo tingir o céu de tons alaranjados e púrpura, sentiu uma profunda gratidão por sua família, por sua carreira, por sua saúde, por todas as oportunidades que a vida lhe proporcionara e, sobretudo, pela fé que o sustentara em cada passo do caminho. Com esse sentimento de gratidão no coração, preparou-se para a noite que se aproximava, um tempo tranquilo com aqueles que amava, antes de mais uma semana de trabalho que começaria na manhã seguinte. A vida, com todas as suas complexidades e desafios, era um dom precioso, e ele estava determinado a vivê-la plenamente, guiado pelos valores que herdara de seus pais e que procurava transmitir às gerações seguintes da família Abravanel. Os anos passavam, mas a rotina dominical de Silvio Santos permanecia praticamente inalterada. Naquela manhã de domingo, porém, algo estava diferente. Aos 92 anos, sentia o peso da idade de uma forma mais pronunciada. Os médicos haviam recomendado que reduzisse suas atividades e ele, relutantemente, concordara em passar o bastão do programa dominical para sua filha Patrícia, aparecendo apenas ocasionalmente em quadros especiais. Sentado em sua poltrona favorita na varanda da mansão, observava o jardim enquanto o sol da manhã banhava as flores com sua luz dourada. Era um daqueles dias perfeitos de primavera em São Paulo, com o céu de um azul intenso e uma brisa suave que carregava o perfume das flores recém-abertas. Iris aproximou-se silenciosamente e colocou uma xícara de chá na mesinha ao lado da poltrona. Seu chá preferido, disse ela com um sorriso carinhoso. Está tudo bem? Parece pensativo esta manhã. Silvio ergueu os olhos para a esposa e sorriu. Após mais de 4 décadas juntos, ela ainda conseguia ler seus pensamentos como ninguém. Estou apenas refletindo sobre a vida, meu amor, sobre o tempo, sobre o legado que construímos. Iris sentou-se na cadeira ao lado dele e tomou sua mão entre as suas. E que legado maravilhoso você construiu, Senhor.
Olhe para tudo o que realizou, para todas as vidas que tocou. Ele assentiu lentamente, contemplativo. Não é apenas sobre o SBT, o baú ou qualquer um dos negócios. É sobre os valores que conseguimos transmitir, sobre o exemplo que deixamos. O telefone tocou dentro da casa, interrompendo momentaneamente a conversa. Iris foi atender, retornando alguns minutos depois. Era a Patrícia. Ela está a caminho dos estúdios e queria saber se você gostaria de acompanhá-la hoje. Parece que vão fazer uma homenagem especial. Silvio ponderou por um momento. Diga a ela que hoje não. Prefiro assistir de casa, mas mande meu carinho para toda a equipe. Iris transmitiu o recado pelo telefone e voltou para junto do marido na varanda. Ela entende. Disse que a homenagem será transmitida ao vivo e que podemos assistir juntos. Ele sorriu, grato. Suas aparições na televisão haviam se tornado mais raras nos últimos anos, mas o carinho do público permanecia inabalável. Onde quer que fosse, era recebido com manifestações de afeto e admiração. Era o resultado de décadas, construindo uma relação de confiança e respeito com os brasileiros. Sabe, Iris, tenho pensado muito ultimamente sobre como diferentes caminhos de fé podem levar ao mesmo lugar. Como assim, querido? Olhe para nossa família. Eu, seguindo as tradições judaicas que aprendi com meus pais. Você e as meninas, com sua fé evangélica. E, no entanto, compartilhamos os mesmos valores fundamentais. Amor, respeito, honestidade, generosidade. Iris sorriu, compreendendo profundamente o que o marido queria dizer. É verdade. No fundo, todas as grandes religiões ensinam princípios semelhantes, apenas com diferentes linguagens e rituais. Exatamente, exclamou Silvio, com um brilho nos olhos que lembrava o entusiasmo do apresentador que conquistara o Brasil. E essa é uma mensagem que sempre quis transmitir, mesmo que indiretamente, através do meu trabalho. Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu chá antes de continuar. Sempre me perguntaram por que nunca vendi horários para programas religiosos no SBT. Muitos achavam que era apenas uma decisão de negócios, mas ia além disso. Não queria que minha emissora fosse palco para divisões ou disputas religiosas. Queria que fosse um espaço de união, onde todos pudessem se divertir juntos, independentemente de suas crenças. Iris assentiu, lembrando-se de quantas vezes o marido recusara ofertas lucrativas de igrejas e líderes religiosos que queriam comprar horários no SBT. Você sempre foi fiel aos seus princípios, mesmo quando isso significava abrir mão de oportunidades financeiras. Observou ela com admiração. O dinheiro vem e vai, meu amor. Mas os princípios, esses devem permanecer inabaláveis. Naquele momento, o neto mais velho, Pedro, agora com 21 anos e estudante de jornalismo, juntou-se a eles na varanda. Bom dia, vovô, vovó, cumprimentou alegremente. Posso me juntar a vocês? Claro, meu filho, respondeu Silvio, indicando uma cadeira vazia. Estávamos apenas conversando sobre a vida. Pedro sentou-se, servindo-se de uma xícara de chá. Vovô, estou fazendo um trabalho para a faculdade sobre figuras públicas que influenciaram positivamente a sociedade brasileira. Gostaria muito de incluí-lo no projeto. Silvio sorriu, lisonjeado, mas com a humildade que sempre o caracterizara. Napa, há tantas pessoas mais dignas desse reconhecimento, Pedro. Médicos, cientistas, educadores. Mas poucos tocaram tantos corações quanto você, vovô, insistiu Pedro. Sua influência vai muito além do entretenimento. Você criou um espaço onde brasileiros de todas as origens, idades e crenças podiam se reunir e sorrir juntos. Isso não é pouca coisa, especialmente em um país tão diverso e, às vezes, tão dividido quanto o nosso. As palavras do neto tocaram profundamente Silvio. Era exatamente isso que sempre buscara: criar pontes, não muros, unir, não dividir. Sabe, Pedro,
Quando comecei na televisão, nunca imaginei o alcance que meu trabalho teria. Queria apenas entreter, fazer as pessoas sorrirem um pouco em meio às dificuldades da vida. Mas com o tempo, percebi que tinha uma responsabilidade maior. Que tipo de responsabilidade? Perguntou Pedro, genuinamente interessado. A responsabilidade de usar aquele espaço, aquele alcance, para promover valores positivos. Não através de discursos ou pregações, mas através do exemplo, da forma como tratávamos as pessoas no programa, dos valores que permeavam nossas atrações. Iris, que observava com carinho a conversa entre avô e neto, acrescentou: seu avô sempre se preocupou em usar sua influência para o bem. O Teleton é apenas um exemplo disso. O Teleton, murmurou Silvio, com um sorriso nostálgico. Sabe, Pedro, de todas as coisas que fizemos ao longo dos anos, essa é uma das que mais me orgulha. Ver como aquele evento cresceu, como mobilizou tantas pessoas e ajudou tantas crianças. Isso vale mais do que qualquer fortuna. Pedro assentiu, impressionado. É incrível como um programa de televisão pode se transformar em um movimento de solidariedade tão grande. Porque, no fundo, as pessoas são boas, Pedro, respondeu Silvio com convicção. Elas só precisam de uma oportunidade, de um caminho para expressar essa bondade. A conversa foi interrompida pela chegada de outras filhas e netos, que vinham para o tradicional almoço de domingo. A casa logo se encheu de vozes, risadas e o aroma delicioso da comida sendo preparada. Mais tarde, todos se reuniram na sala para assistir ao programa especial no SBT. Patrícia, que agora comandava o dominical com a mesma graça e carisma do pai, conduzia uma homenagem emocionante aos 70 anos de carreira de Silvio Santos. O programa reunia depoimentos de celebridades, ex-participantes de programas, funcionários antigos e pessoas comuns cujas vidas haviam sido tocadas de alguma forma pelo trabalho do comunicador. Uma das histórias mais emocionantes veio de uma mulher de meia-idade, chamada Luísa, que contou como sua vida havia sido transformada pelo baú da felicidade. Eu era uma jovem mãe solteira nos anos 80, lutando para criar minha filha sozinha, relatou ela. Não tinha condições de comprar brinquedos ou roupas novas para ela. O carnê do baú da felicidade foi a única maneira que encontrei de dar a ela um Natal com presentes. Nunca esquecerei a alegria no rostinho dela ao abrir aquela caixa. Hoje minha filha é médica, cuidando de crianças carentes, e tudo começou com aquela oportunidade que o senhor Silvio Santos nos deu. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Silvio enquanto assistia ao depoimento. Era para isso que havia trabalhado toda a vida, para fazer diferença na vida das pessoas, especialmente daquelas que mais precisavam. Outro momento tocante foi quando funcionários antigos do SBT, alguns que trabalhavam com ele desde os primórdios da emissora, compartilharam suas memórias. O patrão sempre nos tratou como família, disse um cameraman que estava na empresa há mais de 35 anos. Ele conhece cada um pelo nome, sabe da nossa história, se importa verdadeiramente. E isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Quando o programa terminou, a sala estava em silêncio, todos emocionados com as histórias que haviam assistido. Silvio olhou ao redor para sua família reunida e sentiu uma onda de gratidão inundar seu coração. Não poderia pedir uma vida melhor do que esta, disse, com a voz embargada pela emoção. Uma família maravilhosa, um trabalho que amo, a oportunidade de ajudar tantas pessoas. Deus foi muito generoso comigo. Naquela noite, após o jantar, quando a casa finalmente silenciou e a maioria dos familiares havia partido, Silvio e Iris sentaram-se novamente na varanda para apreciar a noite estrelada. O céu de São Paulo, geralmente ofuscado pelas luzes da cidade, apresentava-se excepcionalmente claro, com uma miríade de estrelas cintilando no firmamento. Olhe para o céu, Iris, disse ele, apontando para o espetáculo acima deles.
E sempre que olho para as estrelas, lembro-me de algo que meu pai costumava dizer. O que ele dizia? Perguntou ela, seguindo seu olhar para o céu noturno. Ele dizia que as estrelas são como as diferentes religiões e crenças da humanidade. Vistas de longe, parecem separadas, cada uma brilhando em seu próprio lugar. Mas todas fazem parte do mesmo céu. Todas são iluminadas pela mesma luz divina. Íris sorriu, encantada com a metáfora. Seu pai era um homem sábio. Sim, ele era, concordou Silvio com um sorriso nostálgico. E espero ter honrado sua memória vivendo de acordo com os valores que ele me ensinou. Ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando o céu e refletindo sobre a jornada que haviam compartilhado. Sabe, Íris, sempre acreditei que a verdadeira espiritualidade não está nas divisões, nas disputas teológicas ou nos rituais. Está no amor que demonstramos uns pelos outros, na forma como tratamos nosso próximo, principalmente aqueles que mais precisam. E você viveu essa crença todos os dias, respondeu ela, apertando carinhosamente sua mão. Através do seu trabalho, da sua generosidade, do exemplo que deu para nossas filhas e netos. Silvio assentiu, pensativo. Se há um legado que gostaria de deixar, é esse, a mensagem de que, além de todas as diferenças superficiais, somos todos parte da mesma humanidade, todos filhos do mesmo Deus, todos responsáveis uns pelos outros. Enquanto a noite avançava e as estrelas continuavam seu balé silencioso no céu, Silvio Santos refletia sobre o extraordinário caminho que a vida o levara a percorrer. Do menino pobre da Lapa, que vendia canetas nas ruas do Rio, ao empresário e comunicador admirado por milhões, cada etapa havia sido marcada por desafios, aprendizados e, acima de tudo, pela fé inabalável que herdara de seus pais. Essa fé, que transcendia rótulos e denominações, havia sido seu guia e sua força. E agora, no outono da vida, percebia com clareza que o maior propósito de tudo o que vivera e construíra era servir como um exemplo de como diferentes crenças, culturas e visões de mundo podiam coexistir harmoniosamente, enriquecendo-se mutuamente em vez de se confrontarem. Na manhã seguinte, Silvio acordou com uma ideia clara em sua mente. Após o café da manhã, chamou Pedro ao seu escritório. Pedro, sobre aquele seu trabalho para a faculdade, começou ele, com um brilho especial no olhar. Acho que tenho algo a acrescentar. O que é, vovô? Perguntou o rapaz intrigado. Pensei em uma forma de expressar melhor o que tenho tentado viver e ensinar ao longo desses anos. Um projeto que possa unir pessoas de diferentes religiões em torno de causas comuns, de valores que todos compartilhamos. Pedro escutava atentamente, enquanto Silvio descrevia sua visão, uma fundação que promoveria diálogo interreligioso e ações conjuntas de caridade, unindo comunidades judaicas, cristãs, muçulmanas e de outras fés para trabalhar juntas pelo bem comum. O nome poderia ser Fundação Abravanel para Diálogo e Paz, sugeriu Silvio, seus olhos brilhando com entusiasmo juvenil, apesar da idade avançada. Um espaço onde as diferentes tradições religiosas possam se encontrar, aprender umas com as outras e colaborar em projetos que beneficiem toda a sociedade. Pedro estava maravilhado com a ideia. Vovô, isso é incrível e totalmente alinhado com tudo o que você representa. Podemos começar a trabalhar no projeto ainda hoje. Nas semanas e meses que se seguiram, a ideia foi tomando forma. Silvio reuniu-se com líderes religiosos de diferentes denominações, com especialistas em trabalho social, com advogados e contadores. Apesar da idade avançada, engajou-se no projeto com a mesma energia e determinação que caracterizaram toda a sua carreira. A Fundação Abravanel para Diálogo e Paz foi oficialmente lançada em uma cerimônia emocionante que contou com a presença de rabinos, pastores, padres, ímãs e líderes de outras tradições espirituais. O evento, transmitido ao vivo pelo SBT, tocou corações em todo o Brasil,
mostrando que era possível superar diferenças religiosas e trabalhar juntos por um mundo melhor. O primeiro projeto da Fundação foi a construção de um hospital pediátrico especializado que atenderia crianças de todas as origens, independentemente da religião ou condição socioeconômica de suas famílias. O projeto mobilizou comunidades religiosas de todo o país, que se uniram para arrecadar fundos e apoiar a iniciativa. Durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do hospital, Silvio Santos fez um discurso que resumia sua filosofia de vida e o legado que desejava deixar. Este hospital não é apenas um edifício que estamos construindo. É um símbolo de como pessoas de diferentes fés podem unir-se em torno de valores comuns: o amor ao próximo, o cuidado com os mais vulneráveis, a responsabilidade que temos uns pelos outros. É uma demonstração de que, quando olhamos além das diferenças superficiais, encontramos uma humanidade compartilhada que nos conecta a todos. Ao concluir seu discurso, Silvio olhou para a diversificada audiência à sua frente. Judeus, cristãos, muçulmanos, espíritas, pessoas de todas as idades e origens, e sentiu que sua jornada havia chegado a um ponto culminante significativo. O menino judeu da Lapa, filho de imigrantes que lutaram para construir uma vida no Brasil, havia se tornado um símbolo de união e esperança para milhões de pessoas. Naquele momento, lembrou-se das palavras que seu pai, Alberto Abravanel, costumava repetir, citando uma antiga sabedoria judaica: não cabe a você completar o trabalho, mas tampouco você está livre para desistir dele. Silvio havia feito sua parte, plantando sementes de amor, respeito e compreensão que continuariam a florescer muito depois que ele partisse. Enquanto a cerimônia chegava ao fim e ele se via cercado por sua família, esposa, filhas, genros, netos e por tantos amigos e colaboradores que fizeram parte de sua jornada, Silvio Santos sentiu uma profunda paz interior. O caminho nem sempre fora fácil, mas cada passo valerá a pena. Seu legado não estava apenas nos programas de televisão, nas empresas que construíra ou mesmo nas obras de caridade que promovera. Estava, sobretudo, na mensagem que sua vida transmitia, de que é possível ser fiel às próprias raízes e, ao mesmo tempo, abrir-se ao diálogo e à compreensão, de que diferentes caminhos de fé podem convergir para os mesmos valores fundamentais, de que, no final das contas, o que realmente importa não são os rótulos religiosos que carregamos, mas o amor e o respeito que demonstramos uns pelos outros. E assim, ao entardecer daquele dia memorável, enquanto observava o sol se pôr no horizonte de São Paulo, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, Silvio Santos, senhor Abravanel, sentiu-se profundamente grato pela vida extraordinária que lhe fora concedida e pelo privilégio de poder usar sua influência para semear amor e paz. Afinal, pensou consigo mesmo, com um sorriso sereno nos lábios, não há maior bênção do que poder transformar a própria vida em uma mensagem de esperança para os outros. E essa mensagem, ele sabia, continuaria a ecoar por gerações, inspirando pessoas de todas as origens e crenças a buscar o que as une, não o que as separa, a celebrar a diversidade, não a temê-la, e a trabalhar juntas por um mundo mais justo, compassivo e pacífico. Este era o verdadeiro legado de Silvio Santos. Não apenas um império de comunicação e entretenimento, mas um testemunho vivo de como a fé, quando vivida com autenticidade e abertura, pode ser uma força poderosa para unir corações e transformar vidas. Se você, assim como eu, sentiu um nó na garganta ao relembrar o legado de amor e paz que Silvio Santos construiu em nossa nação, aperte o botão de like agora mesmo. Aquele "Boa noite, Cinderela" ainda ecoa em seu coração? Sente saudades dos domingos em família reunidos na frente da TV, esperando o microfone prateado trazer alegria para nossas casas?
Compartilhe nos comentários sua memória mais querida desse homem que uniu o Brasil através do respeito e da tolerância. De qual momento você mais sente falta? Como Silvio Santos tocou sua vida? Inscreva-se no canal para mais histórias que resgatam os valores e as personalidades que moldaram quem somos hoje. E você, como tem praticado o respeito às diferentes crenças em sua vida, seguindo o exemplo dessa família extraordinária?